Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Eu queria convidar o Dom Marconi para dar a terceira palestra do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Acendei os vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Disputavam entre si os judeus. Como pode este dar-nos a comer a sua carne? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Palavra da salvação. Pode sentar, povo santo. Creio que vocês estão tendo uma manhã muito proveitosa neste evento, que em princípio era para ser só de um setor, mas acho que envolveu a diocese toda, não é? Com a graça do bom Deus, desde já a minha gratidão pela presença de vocês, do Padre Wilson, Padre Sérgio, também dos diáconos aqui presentes, das religiosas, da nossa comissão arquidiocesana, da nossa comissão também do santuário, da Eucaristia e dos nossos responsáveis do setor 4, que proporcionaram esta manhã de graça para todos nós. Vocês já começaram com Dom Valdir, dando a vocês todo o lado histórico, bíblico, da adoração eucarística, da presença real de Jesus na Eucaristia. E agora passaram com Dom José Aparecido, com algumas normas, até mesmo canônicas, aquilo que a igreja também exige, para que a adoração não seja feita de qualquer forma, nem também de forma subjetiva, cada um por si. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho na questão do como adorar, de que forma deve ser a adoração, o que deve ser o conteúdo da adoração e qual o fundamento para este mesmo conteúdo. Formar verdadeiros adoradores significa formar pessoas que, antes de mais nada, tenham intimidade com Jesus. Intimidade com Jesus. Que bom que todos os dias na nossa diocese tivesse uma formação dessa lá no santuário.
para a gente lotar o santuário todo dia para adorar Jesus. Sabemos que muitos não adoram o Senhor porque não o conhecem. Outros têm outras atribuições e preocupações. E vocês foram chamados aqui hoje para a sensibilidade do que é a adoração eucarística e do que é ser um ministro do Senhor. Quero saudar os outros sacerdotes aqui presentes. Estou vendo lá Padre Osmar e outros, né? Bem-vindos. Filhos amados, o princípio da adoração está na última ceia. Aliás, o princípio de toda a vida da igreja e o princípio de toda a vida do mundo. Nós, igreja, vamos num crescendo, num conhecimento e numa convicção disso. Aqueles que estão lá fora precisam descobrir a riqueza da Eucaristia, da presença real de Jesus no mundo. Ele quis ficar entre nós. E justamente naquela última ceia, como diz o documento conciliar da Sacrosanctum Concilium, para perpetuar o seu mistério entre nós. O que é perpetuação? É algo que começa e não termina mais. Perpetuação não é repetição. Repetição, mesmo que seja o mesmo ato, você está fazendo de novo. Perpetuação é o mesmo ato redentor do Senhor, que continua de forma ininterrupta presente na vida da igreja. E assim ele permanece vivo como ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus então quis ficar conosco. É um querer de Cristo, é um desejo dele. Por isso ele instituiu o seu santo sacrifício, a Eucaristia. Lembrem-se das palavras de Jesus, que são as mesmas palavras que ele diz para cada um de nós quando a gente está numa adoração, quando a gente está no serviço do altar. Desejei ardentemente comer esta ceia com vocês. O ardor do coração do Senhor será depois passado ao coração dos discípulos de Emaús e a todos e a cada um de nós, quando experimentamos a sua intimidade no sacramento dos sacramentos. Naquela última ceia, ele disse para ficar registrado e nunca mais a humanidade esquecer. Tomou, deu graças, partiu e deu. Os gestos de Jesus são gestos que dizem também, não é simplesmente um gesto prático. O gesto de Jesus nos ensina igualmente a tomá-lo para nós. Jesus permite-se dar-se a nós. E ele nos dá uma autoridade sobrenatural de tomá-lo em nossos corações e em nossas vidas. Igualmente, deu graças. Toda adoração, toda missa é um momento de agradecimento, de presença junto ao Senhor da vida, para agradecer. E como temos que agradecer? Juntamente com este dar-se e este dar graças, Jesus partiu o pão. O partir do pão significa o seu sacrifício, a sua entrega, a sua doação total, a sua morte na cruz. Eucaristia se torna então ação de graças, Eucaristia se torna também sacrifício do Senhor. Juntamente com o ato que já fala por si, Jesus acompanha as palavras:
tomai e comei. Antes mesmo de tomar para adorar, devemos comer. É uma incoerência aquele que entra para adorar e não entra para participar e se alimentar do pão vivo descido do céu. É preciso ter uma intimidade de tal forma que eu e Jesus sejamos um. Assim como a intimidade do casamento são uma só carne. Agora, comendo a carne do Senhor, eu me torno um com Ele. Não sou eu que domino o Senhor. É Ele que me toma por completo. E eu passo a ser agora presença dEle para os outros. Eu passo a ser um ser eucarístico. E ser Eucaristia para o mundo só se consegue quando se come o corpo do Senhor. É o meu corpo. Não é representação do meu corpo, não é simbolismo do meu corpo, não é lembrança do meu corpo. Está no presente, é Jesus. É presença real. Na mesma intenção salvífica, no final da ceia, os apóstolos não compreendiam muito e faziam o que Jesus mandava. Tomaram e comeram. Mas ele tomou também o cálice. E também dando graça, fazendo Eucaristia, fazendo ação de graças. Ele o dá dizendo: tomai e bebei. Jesus não poderia ter parado só na carne, já é o corpo dele. Mas ele quer se dar por inteiro. Ele sabe que do alto da cruz ele dará até a última gota de sangue, sendo que uma só era necessária para nos salvar a todos. Mas ele quer dar até a última gota de sangue, ele quer dar-se por inteiro. Se o adorador tem que se alimentar de Cristo, o adorador igualmente tem que aprender a dar-se. O mundo está da maneira que está, porque vivemos a ditadura do egoísmo. Cada um busca para si. E quando busca fazer algo para o outro, busca com uma segunda intenção de receber algo em troca. É costume dizer: o que eu vou sair ganhando com isso? Quando eu me aproximo de Jesus para tomar também do cálice do Senhor, é o cálice do meu sangue, da nova e eterna aliança. Já pararam para pensar que não terá mais nenhuma outra posição ou condição de salvação senão na aliança com Jesus? Não tem outra. Paulo vai dizer isso de uma forma bem direta. Mesmo que eu jogue meu corpo nas chamas, mesmo que eu fale a língua dos anjos, ou seja, que eu esteja no imanente ou que eu esteja no transcendente, se eu não tiver o amor, que é a presença real de Jesus entre nós, de nada vale. A presença do amor de Cristo se faz por derramar o seu sangue por vós de Jesus e por todos. O sangue da nova e eterna aliança é dado a todos. Por isso eu começava dizendo: todos são chamados a ver na Eucaristia o princípio e o fim da sua vida. Jesus, com o sangue ele acrescenta: para a remissão dos pecados. Como Jesus é bom. Ele sabe que a gente é pecador e ele sabe que a gente vai continuar pecador. Mesmo a gente não querendo, a gente é fraco e cai. Dentro do sangue do Senhor está toda a misericórdia do Senhor. E o sangue derramado é para a remissão dos pecados. O cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo, diz Paulo, 1 Coríntios 10. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo do Senhor, e completa no capítulo 11. Examine-se, portanto, o homem, e coma do pão, e beba do cálice, pois quem sem discernir come e bebe a sua própria. Olha como vocês sabem, né? E para o inferno todo mundo sabe como vai, não é?
come a condenação. É o que a igreja chama de sacrilégio. Você sabe que não pode. Não é outra pessoa que está dizendo. Não é o padre que está, ei, você não pode comer. Não, você sabe que não pode. A sua consciência. E quem fala em sua consciência? É Deus. É Deus quem fala em nossas consciências. E é Ele igualmente quem vem para remir os nossos pecados. O mais bonito é que quando Jesus termina a consagração da primeira de todas as missas do mundo até os dias de hoje, Ele diz, façam isso. Jesus nos obriga, fazei isto. Jesus junta o sacerdócio com a Eucaristia. Não tem Eucaristia sem padre, não tem padre sem Eucaristia. A vida do padre é no altar. A vida do padre é comer do corpo e do sangue do Senhor, para ser corpo e sangue do Senhor para todas as suas ovelhas, numa doação sem medida, remindo os pecados, perdoando as faltas, incentivando os irmãos, doando-se totalmente, como Jesus doou-se por nós. Mas o que Jesus nos pediu para fazer? Um rito? Se vocês forem em qualquer igreja brasileira presente em Brasília, vocês acham que vocês estão dentro de uma igreja católica. Fazem igualzinho. O rito é igualzinho. Tem até homilia, tem tudo. E não é nossa igreja. Jesus não nos pediu para imitar um rito. Jesus nos pediu para celebrar a sua vida entre nós. Por isso que é sempre vida. Não é repetição de uma vida lá do ano 33 na era cristã. É hoje. E dizemos em cada missa, Ele está no meio de nós. Ele não esteve, Ele está no meio de nós. Jesus nos pede então para fazer o que Ele fez. E o que é que Ele fez? Deu-se. Deu-se por nós. Este é o meu corpo que será dado. É o meu sangue que será derramado. Onde o corpo foi dado? Onde o sangue foi derramado? Portanto, o verdadeiro adorador tem que tomar, comer e beber do corpo e do sangue do Senhor, para na sua cruz de cada dia, lá fora, dar-se. Não criemos uma dicotomia de vida, separando a nossa fé das nossas atitudes lá fora. E todos nós, vejam quantos santos eu tenho aqui. Não dá para a gente transformar Brasília. Não dá para a gente transformar os nossos ambientes de escola, de trabalho, ambientes comuns e ambientes também íntimos, como a nossa família. Nós somos e pertencemos ao Senhor. Vivamos como tal. Sejamos Eucaristia para o mundo. Sacrifiquemo-nos. Celebremos com a nossa vida a Eucaristia que recebemos. Somos chamados a transpor a missa de cada igreja no mundo lá fora. Eis o primado da Eucaristia. Desde aquela última ceia, a igreja nunca mais deixou de celebrar a Eucaristia. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. A igreja nunca mais deixou de celebrar a Eucaristia. Por que celebramos? Primeiro, pelo mandato do Senhor. Ele mandou que celebrássemos, presentificássemos o mesmo sacrifício que Ele celebrou. É importante notar que todos celebramos. Não é só o padre. Todos, cabeça, o padre, e membros do corpo, todos vocês. Todos celebramos a Eucaristia, consagrados e leigos. Somos convidados a presentificar o único mistério do Senhor. Participamos do seu sacrifício, do seu oferecimento ao Pai, pelo poder do Espírito Santo. Só de estarmos reunidos aqui, já é um desejo do Pai, já é a força do Espírito Santo, em Cristo Jesus. E tudo na nossa liturgia vai ser para o Pai, por Cristo
no Espírito. Vejam que todas as orações terminam assim, não é? Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Para quem? Para o Pai. Então tudo o que nós fazemos é para o Pai. Também a nossa adoração é para o Pai. Em Cristo, cheios do Espírito. Porque somos adoradores em Espírito e em verdade. O Espírito é o Espírito Santo e a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Adoramos quem? O Pai, no Filho, pelo Espírito. O nosso Deus uno e trino nos dá esta graça de participarmos do verdadeiro sacrifício e que quando celebramos para nos unir a Ele, para alcançarmos a remissão dos nossos pecados, para colocarmos as nossas intenções no altar do Senhor. Assim como a Eucaristia é fruto da união de diversos grãos macerados para se tornar um pão, assim a Mãe Igreja é fruto de todos os seus membros unidos para se tornar um só corpo. E sendo um só corpo, temos como cabeça Cristo. É Ele quem nos congrega, é Ele quem nos ilumina, é Ele quem nos incita a buscá-lo. De tal modo que participamos como um só corpo da Eucaristia. A missa é, portanto, origem e fim do culto eucarístico. Nós não temos nenhuma Eucaristia para ser adorada se não teve uma missa antes. Então guardem bem isso, nada acima de uma missa. Nada. Uma vez eu estava com um grupo do cerco de Jericó. 7 dias e 7 noites ininterruptas diante do Senhor Jesus. Muito bonito. Cheguei para celebrar a missa. A gente vai parar a adoração agora. Vamos para o santo sacrifício do Senhor e voltamos para adorar Jesus. Não. O Senhor não pode quebrar o cerco. Sabe quando o humano esquenta? E eu olhei para aquela santa e disse, já está quebrado. Para a missa. Primeiro a missa. Depois saí da missa com Jesus e fui lá e botei no cerco de novo. E continuou o cerco. Mas nada nesse mundo, nem o amor pelos seus filhos, pelo seu marido, pela sua esposa, nada nesse mundo supera uma missa. João Maria Vianney dizia, no céu, quando a gente for chamado por Deus, mais vai valer as missas que nós participamos do que milhões de missas que os nossos parentes vão oferecer para nós aqui, quando a gente já tiver ido. A missa é tudo. Por isso aprendam a não faltar missa. Os próprios leigos na história da igreja chegaram a esse ponto. Porque a missa era só domingo. Foi vocês que pediram a missa todo dia. E às vezes tem 2, 3 missas por dia. De tanta gente que pede. Esse sentimento de que sem mim nada podeis fazer. Sem a Eucaristia não vamos para frente. A missa é, portanto, a origem de todo o culto. Quando nos aproximamos para adorar o Senhor e tornar um verdadeiro adorador, já temos que ter a intimidade com o Senhor na missa. A missa tem que ser algo que eu sinta necessidade. O terceiro mandamento, guardar domingos e festas, não pode ser porque é um mandamento, não é por causa da lei. Não é a lei pela lei, é a lei pelo amor. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente é adolescente, nariz empinado, não é verdade? Todos nós passamos por essa fase. E a mãe manda a gente fazer alguma coisa, a gente chega, vai se balançando, mas faz, por obediência. Quando a gente amadurece, que a mãe olha para a gente, não precisa nem mandar. A gente vai e faz por amor. Por amor. É minha mãe. Como que eu vou deixar? Eu vou fazer. Não precisa nem pedir.
A gente assim imita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Pai quis nos salvar, imaginem isso, se a gente pode colocar 1 segundo de tempo na eternidade do Pai, em que ele parou e disse: vou salvar os homens. Antes mesmo dele expor o seu querer, o Filho já disse: eu vou, e o Espírito disse: eu vou também. De tanto unidos e conscientes no amor para fazer a vontade do Pai. Quando a gente cresce na maturidade do que é a Eucaristia e do que é adorar Jesus, a obrigação de um horário deixa de ser obrigação, temos que ir lá para o santuário da Eucaristia, e passa a ser uma ansiedade, como no Pequeno Príncipe. Se é às 4, às 2 eu já estou pronto. É querer Jesus. O verdadeiro adorador, primeiro, ele quer Jesus. O adorador, meio a meio, ele quer Jesus quando precisa. De vez em quando tem Jesus. Cara de pau, né? E vai lá atrás de Jesus. Como se estivesse quebrando um galho de Jesus. Às vezes a gente é tão ousado que pensamos que estamos fazendo muito. Certa feita, um pastor disse: se eu de fato acreditasse que Jesus está nesse pãozinho, todo dia eu tinha que ficar um tempo com ele aqui. E nós, qual é a nossa consciência para ser um verdadeiro adorador? Tudo começa com a minha consciência de como participo da missa. Se a missa para mim ainda é uma obrigação, a adoração para mim ainda vai ser um peso. Se a missa para mim ainda é simplesmente tradição, a adoração também vai ser só quando eu tiver alguma necessidade. Na Santa Missa, Cristo é imolado por nós. Ele se faz presente no pão e no vinho. Se oferece ao Pai e conserva sua presença mesmo depois da missa. No início da igreja, nós tínhamos Dom Valdir deve ter falado para vocês na história, nós tínhamos um lugar onde se guardava Jesus. E o nome desse lugar era Sacrarium, lugar sagrado. E sabe onde era esse lugar? Nas casas, porque não tinha igreja. Os cristãos eram perseguidos. Então toda a família vai ser o que depois ficou, o que vocês chamam hoje de oratório. Tem um lugarzinho lá em casa, tem umas imagenzinhas. Era o lugar onde Jesus ficava. Porque só tinha missa todo domingo e escondido. Então cada um recebia um pedaço de pão consagrado, levava para casa e todos os dias, antes de qualquer coisa, assim que levantava, comungavam Jesus. Se alimentar de Jesus para ser Jesus. E uma vez comungando Jesus, chegava no sábado, comungavam o último pedaço, no domingo recebiam outro, para passar a semana inteira, comungando Jesus, num lugar sagrado. Chama a atenção para isso, porque a igreja surgiu nas casas, depois vieram os templos. A presença real de Jesus independe da minha fé. Tem gente que não acredita, como esse pastor que eu disse para vocês, não acredita que Jesus está no pão consagrado. Ele acreditando ou não, Jesus está. A presença real de Jesus não depende da minha inteligência, não depende da minha vontade, depende da palavra dele. E se ele disse, é o meu corpo, é o meu sangue, foi consagrado por um sacerdote santo ou meio atrapalhado, é Jesus. Não é meio Jesus, não é um pouquinho de Jesus, é Jesus inteiro. Ele está conosco e sua presença real permanece também depois da missa. A igreja, com zelo, cuida da presença real de Jesus. Vejam como que o padre e vocês ministros extraordinários e santos cuidam dos fragmentos depois da celebração. Jesus, quando multiplicou os pães, disse, juntem tudo, que nada se perca.
e eles juntaram até mesmo os fragmentos. Assim também na missa. O padre, vocês, em cada fragmento está Jesus inteiro, inteiro. Ele permite-se ser adorado, receber um culto de adoração. Não deve ser menos adorado pelo fato de ser alimento. Ele é comido e é adorado. Ele é adorado para ser comido. A adoração, ela pode preparar a missa. A adoração, ela pode completar a missa. Vejam, por exemplo, num Corpus Christi, como que nós primeiro celebramos a missa e depois continuamos adorando, reconhecendo e em procissão, dizendo para toda Brasília: é nosso Senhor, é nosso Senhor. Até o mais ignorante, normalmente, dos que vão fazer cobertura da solenidade de Corpus Christi, chega a dizer: os católicos dizem que esse pãozinho é Jesus, ou que representa Jesus. Às vezes eles dizem assim. Essa presença real, se é o Senhor da vida, Ele nos chama. É Ele quem nos atrai. A adoração a nosso Senhor, ela é feita num reconhecimento daquele que é o Senhor da nossa vida. Como também a Eucaristia é guardada para levar para nosso Senhor. Aprendam, ministros. Eu levo Jesus para Jesus, porque o doente é Jesus. E assim como aquele doente a vida inteira veio encontrar-se com Jesus, agora é Jesus que vai encontrar-se com ele na casa dele, porque ele já não pode vir. Desde o primeiro século, com os apóstolos, a igreja se preocupou com os enfermos, de levar Jesus aos enfermos. O amor que você tem numa adoração eucarística ou ajudando numa missa deve ser o mesmo amor que você tem quando vai visitar os seus doentinhos. Uma vez eu fui visitar um doentinho e o ministro foi comigo. E o doente pegou minha mão, beijou. Na época eu era monsenhor ainda. E disse: monsenhor, meu Deus, o monsenhor na minha casa. Se fosse o bispo, morria, não, nem podia ir, né? Então... E depois que o doentinho mostrou toda a admiração pelo monsenhor, chegou o ministro e o doentinho disse: me dá um abraço. O amor do doente pelo seu ministro. Quase que dizendo: é ele que está aqui toda semana comigo, monsenhor. É ele que está aqui me trazendo o Senhor da vida toda semana. Como que cria-se um vínculo do enfermo com aquele que pensa ter saúde e deve alimentar-se da saúde eterna com aquele que dizemos não ter saúde. A adoração ao Senhor nos leva também a reconhecê-lo presente nos enfermos, também nos pobres. É louvável adorar Jesus nos tabernáculos, exposto com sua presença real. Os fiéis quiseram manifestar externamente o seu amor pela presença real de Jesus. E por isso o Corpus Christi foi colocado na quinta-feira, logo depois da festa da Santíssima Trindade. Porque o dia de Corpus Christi é mesmo a quinta-feira santa, mas terminamos a missa e já começa o sofrimento do Senhor, com a capela da transladação, com a adoração à noite silenciosa, porque Jesus já foi preso. Então não temos um momento para manifestar a nossa alegria da presença real. Por isso a igreja institui uma festa da adoração a Jesus, Corpus Christi. A adoração prepara-nos para receber o Senhor, para participar do santo sacrifício. Que graça incomensurável estar com Jesus, participarmos da mesa do Senhor. Momentos de adoração
como nos diz o Papa João Paulo II, que eram para ele momentos de fortaleza, de serenidade e de alegria, mesmo com as maiores cruzes que carregava, inclusive a sua doença. Momentos de adoração são sublimes, recomendáveis. Nós temos congressos eucarísticos, temos o nosso santuário da Eucaristia, 24 horas pronto para te receber. Todos os aspectos do nosso amor a Jesus em nossas paróquias, das adorações mensais em nossas paróquias. Tudo isso nos leva então a buscar Jesus, amar Jesus, adorar Jesus. Mas como adorar? Uma pequena criança sentava-se no fundo da igreja de Santo Cura d'Ars. Até o dia em que o santo, incomodado, foi até a criança e diz: o que é que você vem fazer aqui todo dia? Nada. Você reza? Não sei rezar. Então o que você fica fazendo? Nada. Eu só olho para ele e ele olha para mim. Maior grau de adoração, a contemplação. E uma criança ensinou para o santo Cura de Ars a estar diante de Jesus, sacramentado, só olhando para ele. Muitas vezes pensamos que na adoração a gente tem que falar um bocado, né? Tem que falar, depois tem que cantar. Tem preces, não esquece. A gente fica enchendo de coisas a adoração que são possíveis. Mas adorar Jesus é igual namoro, é igual casamento. A gente está ali para amar Jesus. Namoro, casamento é amor, não é? Agora tem suas etapas, tem seus graus. E num namoro, você começa por um conhecimento. Ninguém chega e diz, bora namorar. Não, leva uma bolacha. Não é? Não, você vai conhecendo. E no conhecimento você vai se aproximando. Conhecer Jesus, conhecer o que Ele quer de você, não é do outro, do marido, do filho, não. Conhecer Jesus, estar com Jesus, conversar com Jesus. Vida de oração que antecede a adoração. Para que quando a gente chegue diante de Jesus, a gente tenha intimidade, porque a adoração é intimidade com o Senhor. E assim também num casamento. Já viram quando começa um casamento? É tanto eu te amo. É assim, não é? Quando o casal chega numa maturidade, já não tem mais os eu te amo. Basta um olhar. E no olhar diz tudo. E no olhar o marido diz, o que você tem? Nada. Senta aqui. Sabe que tem alguma coisa. Conhece. Tem intimidade. E com intimidade pode adentrar no coração do outro. Isto é adorar Jesus. Com intimidade entrar e adentrar em Jesus sacramentado. E dizer, Senhor, hoje está difícil. Ô povo difícil aquele da adoração. Isso é só um exemplo, gente, né? Não levem a sério. Conversar com Jesus como que amigos. Eu tenho tanta intimidade que eu venho colocar para Ele aquilo que está dentro de mim. Eu não tenho que estar pensando. Jesus conhece o interior do homem. Ele conhece até o seu desejo de ir adorá-lo, de estar com Ele alguns minutos. Todo o sentido da adoração, que pede então intimidade. Ali no momento da adoração nós temos tempo. O tempo que se torna eterno. Porque os minutos que estou diante de Jesus, estou na eternidade. Lembramo-nos do pedido queixa de Jesus para com os seus apóstolos. Não pudestes vigiar 1 hora comigo? Não pudestes ficar comigo 1 hora? Jesus provoca os apóstolos. Portanto, nesse vigiar 1 hora, ou no nosso santuário da Eucaristia, 2 horas para cada grupo, começamos
sempre pela adoração. É a exposição do Senhor e o reconhecimento da sua presença real. Por isso todos se prostram, por isso todos se ajoelham. O gesto com a palavra, glória a Jesus na hóstia santa, bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Adorar Jesus. A criatura ao Criador, o servo ao Senhor, o discípulo para com o Mestre, o filho para com seu Pai. Em seu Filho Jesus, nos prostramos e adoramos. É o primeiro momento, o reconhecimento da presença daquele que é o Senhor da vida. Depois, talvez 15 minutos, 20 minutos que sejam, uma vez adorando o Senhor e reconhecendo a sua presença, nós colocamos a nossa presença. Primeiro eu adoro, reconheço a presença de Jesus. Depois eu coloco a minha presença. O segundo momento é o momento de reparação. Pedido de perdão. Eu me reconheço pecador. Lembrem-se de Moisés. Tira as sandálias, Moisés. O lugar onde pisas é sagrado. E Moisés prostrou-se, dizendo: vou morrer, porque eu sou um pecador. Estou diante de Deus. Nós também diante de Deus nos reconhecemos pecadores. É o momento de reparação, de pedir o perdão dos pecados. Quando eu me reconheço pequeno, Deus me eleva. Derrubou os poderosos, exaltou os humildes. Neste momento de reparação, nós colocamos para Jesus tudo, sem esconder nada, sem ter vergonha de nada. Coloque no seu pensamento, na sua intenção, o seu pecado, a sua fraqueza. Não simplesmente os atos de pecado. A gente fica pensando o que eu fiz. Também são atos de pecado e são pecado. Mas o pecado de abandono, o pecado de não rezar, de não colocar Jesus no meu dia a dia, o pecado da indiferença, o pecado da falta de perdão, o pecado de guardar a mágoa, o ressentimento, e eu fico com aquilo ali martelando em minha mente, em meu coração, contra um irmão meu. E diante da nossa reparação de pecadores, Jesus sorri para nós, nos ama. E como para Pedro, nos dá a mão e nos ergue e diz: tenha fé, eu estou contigo, coragem, não desanime. O terceiro momento da adoração é o momento das necessidades. Ainda estamos num tempo imanente, estamos ainda presos a este mundo. Precisamos de coisas, de pessoas, de realidades. É o momento de pedir a Jesus. Aqui vem todo um petitório. Normalmente as mães lembram logo dos filhos, do marido, da esposa, daquelas pessoas que mais amamos. Mas também temos que pedir por aquelas que não amamos bastante, por aquelas que ainda não conhecem, não amam, não adoram Jesus sacramentado. É o terceiro momento da súplica. Portanto, adora-se, repara-se, suplica-se. Peçamos a Deus pelas nossas necessidades e não sejamos egoístas de fechar só na nossa família. As necessidades do Brasil, do mundo, daquelas pessoas que sofrem. Peçamos a Deus pelos que Ele mais ama, os pobres, para que encontrem em nós um coração generoso e a caridade se faça verdade e não aparência. Peçamos a Deus pelas nossas famílias tão bombardeadas e por tantas outras intenções, que fuja de nós toda violência. Estou acabando de chegar de um evento no Parque da Cidade com todas as escolas católicas do Distrito Federal, e lá nós pedimos pela paz nas escolas. Um lugar onde deveria ser de agradabilidade, de conhecimento, se torna também lugar violento e de risco para as nossas crianças e jovens. Suplicar a Deus. Suplicar não porque a gente é um miserável.
Suplicar porque ele disse, pedi e recebereis, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Jesus pediu para a gente pedir. Ele já sabe do que a gente precisa, mas ele quer ouvir da gente. Vocês que são pais, não é assim? Às vezes já até sabe o que o pequeno vai vir pedir, mas fica quietinho, vamos ver como é que ele vai pedir. Até judia dos bichinhos, não é? E quando vem o bichinho lá todo nervoso, ou pedir perdão porque fez alguma coisa, ou pedir um presente que quer ganhar, o pai já sabe, a mãe já sabe, mas quer ouvir o filho. E quando ouve, o cobre de amor, quase que dizendo, eu já sabia. Assim é Deus conosco, é Jesus na Eucaristia conosco. Ele quer nos ouvir. Peça, mas peça com fé. É Ele quem está aqui. O nosso mal é que a gente pede com o pé atrás. Ô Jesus, vê aí, viu? Eu já fiz a minha parte, vim até aqui hoje nesse encontro de adoração eucarística. Ouvi 3 bispos, pô. Tô com grau lá em cima. A gente sempre pensa assim, ô Jesus, pô, eu mereço, né? Não quero confete, mas você sabe o esforço que eu fiz, né? Eu não quero, mas fica cutucando Jesus. Pedindo a Jesus. Nem que seja assim, peça. Nós, até no pedido, nós vamos num crescendo de maturidade, aprendendo a pedir, para que um dia nós cheguemos naquilo que Jesus diz, pedi o Espírito Santo e o resto vos será dado por acréscimo. Porque meu Pai sabe do que você precisa. Olha os lírios do campo, olha os pássaros do céu. E ninguém se vestiu, nem Salomão, melhor do que um lírio. Ora, se meu Pai olha para a natureza e a cuida desta forma, dirá para um filho. E o Pai diz para nós, tu és meu. Olha o que o Pai diz no profeta Isaías. Mesmo que tua mãe te esqueça, Deus sabe como é a nossa ligação com mãe. Eu jamais te esquecerei. Tu és meu. Deus diz quase assim, mesmo que aconteça o impossível de uma mãe esquecer de um filho, eu jamais te esquecerei. Por isso peça. Vamos pedindo a Deus. Diz que o cabra começou a pedir a Deus para ganhar na loto. E depois disse para Deus, mas eu não ganho. E Deus disse, jogue. A gente é assim. A gente quer, mas a gente também não faz a nossa parte. Não é? Então vamos pedir a Deus para ganhar na loto. Depois, se não vier a loto, vamos pedir a Deus para ganhar um salário. Depois, se não vier o salário, vamos pedir a Deus para pagar as contas. A gente vai assim, aprendendo a pedir. Até o pedido é confiança. Pedido é confiança. Eu só peço a quem eu confio. Quem de nós já não passou por uma circunstância de vergonha, mas de extrema confiança, e por uma necessidade de dizer, eu estou lhe pedindo isso porque só para você, eu não tenho nem coragem de pedir para outra pessoa. E não digo só dinheiro. Como que a gente se coloca diante das pessoas, às vezes também diante de Deus, envergonhados por causa dos nossos pecados, quase dizendo, não mereço, mas Senhor, me escuta. Mesmo sem eu não merecer, me escuta. Eu estou precisando disso lá para minha casa, para minha família. Depois de adorar, reconhecer-se pecador e pedir a Deus, o último passo da adoração é a ação de graças. Agradecer. O mundo precisa aprender a agradecer. Sede agradecidos. Por tudo dai graças, nos ensina o apóstolo. Por tudo dai graças. Ontem perdemos um padre, nosso querido padre Carlos. E na missa com Dom Sérgio, a gente dava graças a Deus pela sua vida, pelo seu ministério. Quantos ele levou para o céu,
Quantos ele deu Jesus na Eucaristia? Quantos ele perdoou os pecados? Quantos ele casou? Quantos ele fez filhos de Deus? Quanto faz um sacerdote? Agradecer a Deus pelos ministros de Deus. Nosso amado Dom Ávila dizia: quando um padre morre, nasce um padre. Porque Deus não deixa o mundo sem padre. Então ontem nasceu um padre. Alguém aqui teve menino ontem? Não. Deus não deixa o seu povo sem padres. Porque Deus não quer deixar o seu povo sem Eucaristia. E uma vez tendo seus sacerdotes, temos o próprio Jesus. Ação de graças, reconhecimento dos benefícios de Deus, dizer a Jesus o nosso muito obrigado. Filhos amados, poderíamos ficar aqui o dia inteiro, tantas coisas preparei para falar para vocês. Mas, na adoração eucarística, aprendamos a reconhecer a presença real, a reconhecer os nossos pecados, a pedir o que é necessário e a agradecer sempre. Quem é grato sempre ganha, quem é ingrato sempre perde. Quem é grato é feliz, quem é ingrato sempre tem uma tristeza dentro. Aprendam a ser gratos, ensinem seus filhos de novo a dizer muito obrigado, com licença, por favor. São pequenos passos para ensinar um coração a ser grato ao Senhor da vida e reconhecer que todas as coisas que temos é porque Ele se adiantou em amar-nos e a se dar por nós. Peçamos a Deus a coerência do que comungamos, do que adoramos com a nossa vida lá fora. Eucaristizemos o mundo, eucaristizemos Brasília, sem precisar alarido, gritos, subir em palanques. Não, a nossa presença tem que ser uma presença real de Jesus, porque nós nos alimentamos de Jesus. É pedir ao Senhor da vida a graça de sermos este instrumento. Ao mesmo tempo, sermos disponíveis. Disponibilidade para o servir, para amar. Ter confiança na Mãe Igreja. Confiem na Mãe Igreja. Amem o Santo Padre. Amem Dom Sérgio. Os auxiliares também, por favor. Amem seu pároco. Amem os ministros de Deus. Mesmo que sejamos muito mais fracos que vocês, e até pecadores. E mesmo que tenhamos em nosso meio alguns que, como Judas, não foram dignos de tal ministério. Mas é preciso aproveitar dos instrumentos que Deus me deu para tê-lo entre nós. Quero terminar pedindo a vocês, não se deixem levar pelos zap-zaps da vida, com um bocado de informações erradas, contra a igreja, contra o Santo Padre, contra isso, contra... Cuidado, povo santo, cuidado. Olha que a nossa igreja tem 2000 anos, vocês só têm 22, então é preciso confiar em quem tem experiência de Deus. E a igreja é perita em humanidade, dizia Paulo VI. Perita em humanidade, em saber lidar com as pessoas, em saber lidar com o mundo e com as atrocidades e diversidades que o mundo nos apresenta. Se formos unidos a Pedro, estaremos unidos a Jesus na Eucaristia. Tudo o que ligardes, Pedro, será ligado. Tudo o que desligardes, será desligado. E mesmo que alguém, até dentro de nossa igreja, ofenda ou diga algo que não convém com o Santo Padre, não passe para frente, não concorde. Reze, coloque na mão de Deus. Tenham prudência, povo santo. Vocês são adoradores do sacramento da unidade, que é vínculo da caridade. Eu não posso vir me ajoelhar diante de Jesus e ser o primeiro a falar mal da minha igreja lá fora. Está vendo os padres? Está vendo os bispos? Como? Mesmo que eu tivesse uma mãe atrapalhada, eu não falaria mal dela. Como você fala mal da sua igreja? Corre-se nas mídias sociais tanta agressividade, tanta divisão,
como se a igreja fosse um partido político. A igreja é o corpo de Cristo, nascido da Eucaristia. A igreja é vocês. Sejam Eucaristia para o mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que vos mostre a sua face e se dê a vós. Resplandeça a sua paz e a vivência das virtudes. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.